Hello, titia chegou, minha gente. Pessoal, eu vou fazer um vídeo hoje que talvez seja um pouco diferente dos demais, porque esse não vai ter uma necessidade realmente de comentários. Embora, né, eu não me isente de fazê-los. Existe uma página, um site chamado Conexão Profunda, www.conexãoprofunda.com.br. Obviamente que na descrição deste vídeo estará o link deste artigo que eu vou ler. E eles têm alguns artigos interessantes, e esse que eu vou ler para vocês foi escrito por Gisele Mendonça, e o título é Treino de Merecimento, algumas ferramentas de exercício mental. Ela tem outros artigos que ela até cita nesse texto aqui. Quem tiver interesse, é só acessar esse texto, vai dando uma lidinha lá e clica, né? Onde estiver sublinhado, né? É o link para levar para os outros textos que ela cita. Veja. Tá aí um trabalho que a gente precisa realizar. Profundo, né? A questão de trabalhar o merecimento, o auto-merecimento, mas merecimento de coisas boas. Porque geralmente a gente acha que a gente merece muita coisa ruim, né? E precisa virar essa chave. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no texto em si. É um texto relativamente longo, mas que eu acredito que é fundamental para o momento. Então vamos lá. Exercite o seu cérebro de forma simples, prática e constante para transformar o seu padrão mental de merecimento. O treino de merecimento, conforme estou chamando, é formado por ferramentas simples com recursos terapêuticos. Ao longo de minha jornada em busca de reconexão com o meu merecimento, descobri alguns recursos que acho importante compartilhar com você. De forma simples e prática, você vai descobrir como é possível utilizar a mente a seu favor. Por isso é importante saber que se trata de um trabalho de consciência interna. Ou seja, perceber e identificar padrões, crenças limitantes e tudo o que bloqueia nosso acesso ao merecimento. Afinal, nossas crenças de merecimento afetam diretamente as diversas áreas de nossa vida, seja a vida amorosa, financeira, profissional e espiritual, todas são impactadas pela forma como você sente merecer. A propósito, o que você sente que merece? Se perceber que precisa fortalecer o seu merecimento, continue lendo e descubra ferramentas simples e práticas para você se reconectar com ele. Merecimento como um padrão mental. Sendo assim, trata-se de algo muito profundo e cheio de interligações que interferem na nossa qualidade de vida. Para melhorar isso, é fundamental compreender qual é o gatilho que ativa a nossa falta de merecimento. No artigo Merecimento e Limpeza de Padrões Familiares, Honrar para Merecer, esse é um artigo que ela escreveu, tá, gente? Analiso como recebemos muitas mensagens sobre merecimento desde o nosso nascimento. Inclusive, a maioria delas fica se repetindo em nosso inconsciente com um padrão automático de comportamento. Nesse processo, ficamos como cachorros correndo atrás do rabo. Isto porque queremos coisas que não são sustentadas por nosso comportamento. Certamente você já se pegou fazendo promessas de ano novo que sabia que não conseguiria cumprir. Quem nunca, né, meu povo? Não é só de ano novo, não. Segundo o Dr. Joseph Murphy, autor do best-seller O Poder do Subconsciente, aqui tem uma citação dele, todos nós temos medos, crenças e opiniões próprias. Essas suposições interiores nos dirigem e governam nossa vida. Em si e por si mesma, a sugestão não tem poder algum. O poder nasce do fato de ela ser mentalmente aceita. Só nesse ponto é que o subconsciente começa a agir de acordo com a natureza da sugestão. Página 39. Ou seja, onde é que começa a cocriação, meu povo? Não é na mente? Não é no pensamento? Você cria aquela tela mental, você cria aquela situação e você passa a alimentar aquilo. Por que muitas pessoas, muitas vezes, entram em problemas de ordem psicológica, de ordem mental? Ela toma aquilo como realidade.
o medo, a dor, a coisa do sofrimento em si, o drama, né? Aquela criação de um futuro tenebroso, tudo está onde? Desta forma, apesar de reconhecer a importância de novos comportamentos em sua vida, você sempre acaba voltando ao padrão conhecido? Calma, isso acontece com a grande maioria de nós. Então, para ressignificar tudo isso, é preciso fazer o que estou considerando um treino de merecimento. Ou seja, utilizar as mais diversas ferramentas para harmonizar este aspecto de escassez e insuficiência dentro de nós. Além disso, colocar novas sugestões no nosso padrão mental. É modificar. Gente, eu vou fazer então um vídeo assim. Eu leio aqui o artigo e vou comentando, tá? Substituir. É aquilo, é substituir um padrão mental boicotador por um padrão mental motivador. E isso é um exercício que a gente, como tudo, né, gente? Tudo nessa vida é exercício, é a conclusão que a gente chega. Será mesmo necessário sofrer para merecer? Pausa. Vou perguntar mais uma vez. Será mesmo necessário sofrer para merecer? Pessoalmente, percebi uma grande dificuldade para sentir e experimentar o merecimento. Infelizmente, ainda estamos profundamente presos a ideias de julgamento, comparação e punição. Além disso, há uma cultura religiosa que sustenta fortemente as ideias de pecado, culpa e punição em nosso inconsciente coletivo. Assim, reféns da lógica da escassez e do medo, não nos permitimos ser o que viemos para ser. Aprendizes da vida, ou seja, pessoas que experimentam o processo de crescimento e amadurecimento. Com isso, ficamos tão obcecados com os resultados que deixamos de aproveitar a viagem. Com certeza, a maioria de nós aprendeu que é necessário se esforçar para merecer ou se sacrificar para honrar. No entanto, isso não nos leva ao merecimento, mas sim a sentimentos de vergonha, autopunição, baixa estima. Infelizmente, com esses sentimentos, criamos um círculo destrutivo para a nossa vida. Dessa forma, o melhor de nós fica congelado. Afinal, não nos permitimos realizar o que verdadeiramente queremos. Assim, perdemos tempo com o medo do erro, medo do que os outros vão pensar. O resultado é que nos desconectamos de nossos verdadeiros desejos e de nós mesmos. Essa é uma crença muito entranhada dentro de nós, né? De que tudo tem que se sacrificar. Só tem valor se for difícil. Não pode ser fácil. O que vem fácil, qual é o ditado? O que vem fácil, vai fácil. Olha que coisa absurda. Olha, trabalhar essas questões e se identificar como um ser merecedor é um dos trabalhos, eu acho, que mais exigentes, mas é sem dúvida nenhuma, um dos mais libertadores. Porque quando a pessoa se entende como merecedora, ela sai disso tudo, ela sai da vergonha, ela sai da autopunição, ela sai da baixa autoestima, ela se reconecta com ela. Aliás, para se sentir merecedora, ela obviamente já se reconectou com ela. Ela não tem medo. Medo de errar. Diga para mim quem é que não erra. Medo do que os outros vão falar, aí já é um problema. Medo do que os outros vão falar. Os outros sempre. Os outros. O que muda o que os outros vão falar? O que muda? Vamos supor, para quem tem medo do que os outros vão falar. O que muda na tua vida o que os outros vão falar? Você já parou para fazer esse exercício? Se fulano falar de mim, o que vai acontecer? Você vai morrer? Vai ficar doente? Vai perder o que você tem? O que de pior pode acontecer? Será que será que não há um monstro criado em algo que não tem absolutamente essa vultuosidade toda?
Por que eu tenho que manter um personagem que agrade todo mundo se isso me desagrada? Essa é a grande pergunta. Se eu vivo em função do outro, eu nunca vou me achar merecedor. Se eu faço de tudo para agradar o outro, provavelmente eu vou estar sempre me desagradando. Em me desagradando, obviamente, eu já me coloco na posição de que eu só mereço desagrado e tranqueira e porcaria. E por aí vai. Automerecimento é algo muito sério e realmente te coloca num patamar de consciência que eu acredito que seja o patamar que todos nós estejamos trabalhando para alcançar. Mas para isso é preciso soltar muitos lixos que nós carregamos. Afinal de contas, nós não somos latrina. Como tudo pode ser mais fluido e abundante? De alguma forma, estou dizendo que realizar o que desejamos não exige trabalho, dedicação e compromisso com... Perdão, vou voltar, a entonação está errada. De forma alguma, estou dizendo que realizar o que desejamos não exige trabalho, dedicação e compromisso com o aprendizado. Para realizar, é fundamental estarmos alinhados e comprometidos com o que queremos. E quanto maiores forem nossos sonhos, maiores terão que ser nossa preparação, dedicação e empenho. Mas será que isso precisa ser pesado, difícil e doloroso? Ou seja, será que precisa mesmo matar um leão por dia? Será que precisa de um esforço que tire a sua paz, comprometa seus relacionamentos ou a sua saúde? Claro que não. Com certeza estamos vivendo esta experiência na Terra para aprender a sermos felizes no processo. Então, eu posso e mereço equilibrar minha vida para conquistar e desfrutar. Assim, eu consigo aprender com fluidez e clareza, além de aproveitar melhor a beleza dos caminhos. Percebam a diferença, crianças. Para realizar, é fundamental estarmos alinhados e comprometidos com o que queremos, ok? Exige trabalho, exige dedicação e compromisso. Porém, não precisa ser pesado, difícil e doloroso. Então, meio que se mistura no meu entendimento. Parece que fizeram uma maçaroca e colocaram no mesmo balaio pesado, difícil e doloroso com essa coisa da dedicação, do compromisso. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Dedicar-se pode ser prazeroso. O compromisso pode ser leve, fluido. Então, primeiro a gente precisa entender o conceito dessas palavras, para que a gente possa trabalhar essas questões e perceber. Isso não quer dizer que não exija muito trabalho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho demais. Mas o que eu necessito fazer é reavaliar a forma como eu estou trabalhando. Mas não é nenhum sacrifício, não é doloroso, tampouco pesado. É cansativo? É. Mas é algo com o qual eu estou comprometida, que eu tenho prazer em realizar. Então, é importante a gente entender isso. Não tem sacrifício no meu trabalho. Eu não estou me sacrificando para fazer o que eu faço. Quando eu digo que a trama foi bem feita, porque eles foram pegando coisinhas assim e fazendo uma colcha de, sei lá, de retalhos, não. Foram fazendo um trabalho tão bem, uma trama tão bem feita, que muitas vezes você não consegue observar ou enxergar a manipulação, a não ser que você pare e comece realmente, de posse de um artigo, de um texto, de um livro, de uma conversa, de um vídeo, parar e pensar, peraí, sabe aquela luzinha que acende? Tuf, tem alguma coisa errada aqui que não tá certa. E começar a refletir e reavaliar, sentir, porque quem manda é a bússola, né? O coração. Mas realmente não precisa desse peso todo. Porque tem que ser no sacrifício.
no drama, né? Olha essa frase aqui, meu povo. Merecemos simplesmente por existir. Ao se desvincular da ideia de fazer por merecer, somos capazes de relaxar mais do resultado e aproveitar o processo de construção das coisas. Claro, o planejamento é útil, as estratégias são bem-vindas, mas tudo isso com muita amorosidade e generosidade. Desta maneira, sustentamos nossa certeza de que merecemos por existir e vamos buscar realizar porque somos capazes. Claro, isso é muito particular e você deu o nome que preferir, mas acredito que estamos aqui porque somos frutos da divina criação, somos a expressão manifesta da vontade divina. Portanto, merecemos desfrutar de tudo que pudermos conquistar de forma honesta. Sem dúvida, para chegar neste nível de libertação da matrix da escassez, é preciso muito trabalho interno, consciência e persistência. Por isso, tenho praticado uma espécie de treino do merecimento. Através de diferentes ferramentas usadas de maneira consistente, venho treinando novos padrões de merecimento. Então, gente, veja, se desvincular da ideia de fazer por merecer. Você não precisa fazer por merecer, você merece só por estar aqui. Ai, nossa, mas como assim, né? Como assim o quê? Lembra quando eu falo, não é qualquer alma que está encarnada aqui? Lembra quando eu falo que nós somos almas corajosas? Eu sei que tá cheio de curva de rio, mas deixa as curvas de rio pra lá. Pensa em você, esquece as curvas de rio. Esquece os curvas de rio, esquece os outros nesse momento. Deixa os outros pra lá. Pensa no você. Você realmente acha que não merece? Você acha que tudo que você está passando já não te faz merecedor de muitas coisas boas? Mas sem aquela coisa, sabe, do peso, da vítima, do drama. Honestamente, por tudo que você já passou na vida, tudo que você já superou, vamos colocar nesse nível, por tudo que você já superou nessa vida, eu tenho certeza que você já superou muitas coisas nessa vida. Você acha que você não merece? O simples fato de termos levantado nossa mãozinha, eu vou. Vamos lá. Treino com foco no merecimento. No artigo, aqui ela cita mais um artigo, tá, gente? Merecimento, um caminho de coragem para olhar para nós mesmos. Ressaltei a importância da autorresponsabilidade e da coragem. De fato, essas são ferramentas fundamentais para quem deseja trilhar uma jornada de reconexão com o merecimento. Aqui, exatamente neste ponto deste artigo, ela deixa um link para colocar um e-mail para quem quiser receber posts, notícias desse link, talvez para quem tiver interesse, né? Talvez fosse aí uma ferramenta interessante. Ela tem muitos textos aqui que falam de merecimento, tá, gente? Neste processo, é fundamental observar também hábitos como comparação e julgamento. Afinal, sempre que ficamos olhando para fora, comparando e julgando, nos perdemos de nós mesmos. Por isso, observe como isso acontece facilmente quando você está conectado a redes sociais. Claro, para muitos pode parecer uma postura egoísta, alienada e seja lá o quê. Mas o meu caminho tem sido olhar para dentro e trabalhar nisso. E confesso, tenho visto resultados incríveis em minha vida. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Eu sempre falo para vocês da tal da comparação. Porque qual é o problema? A gente se compara por baixo. Eu acho que se é para olhar para fora, para alguém, que seja para ser inspiração. Eu me inspiro naquela pessoa. Olha que bacana o processo daquela pessoa. Olha que história magicamente inspiradora. Mas não para querer ser como ela. Mas para perceber que se ela venceu, eu também posso vencer. Os meus, né? No meu processo. Redes sociais eu não falo nada. Se houvesse um medidor de falsidade, rede social explodiria qualquer aparelho. Você cansa, todo mundo aqui com certeza conhece aí. Eu vou dar o exemplo clássico, tá? O exemplo clássico. Casal. Tu sabe que briga feito cão e gato.
tá isso aqui para se separar, mas é postando foto, selfie, o amor da minha vida, meu eterno amor, aquela papagaiada toda. Aí um que tá de fora, né, um que não conhece, fala, puxa vida, que casal, como eu gostaria de ser assim com o meu parceiro ou com a minha parceira. Não queira isso não, amiguinho, você não sabe, por isso que eu falo, ninguém sabe do outro lado. Para de se comparar. Pega essa energia da comparação e começa a listar aquilo ou que te incomoda ou que você acredita que possa melhorar na sua vida e ó, foco nisso, em você, não nos outros. Os outros não é referência. Vamos lá, continuando aqui. Eu achei interessante isso aqui que ela falou. Para muitos podem parecer uma postura egoísta, alienada, ou seja lá o que for, mas o meu caminho tem sido olhar para dentro e trabalhar nisso. Ponto! Não é nem vírgula, é ponto. Quer achar que é alienada, é egoísta? Acho o que quiser. Eu tenho que dar conta dos meus processos, não do processo dos outros. A minha obrigação, que eu quero dizer, a minha obrigação é comigo. Eu preciso dar conta de ser cada dia uma pessoa melhor, uma profissional melhor, um ser humano melhor, uma filha melhor, uma irmã, uma amiga melhor, tudo. Eu posso lidar com os processos dos demais, claro. Agora, eu só posso lidar com o processo dos demais, especialmente sendo profissional, se o meu processo estiver maneiro, porque um doente não cura outro, né? Uma pessoa desequilibrada, ela jamais estará apta a dar conta dos processos de outras pessoas. Então, gente, é para dentro o trabalho. Não tem, para mim, outro caminho de melhoria que não seja esse. Se você deseja se conectar profundamente com o seu merecimento, faça uma dieta de comparação e julgamento. Nesta dieta, exercite o chamado observador passivo. Isto significa observar sem se envolver, julgar ou reagir. Apenas observe como quem contempla nuvens no céu que passarão, pois tudo passa. Depois desta dinâmica, perceba os convites para a raiva, o julgamento e a indignação. E principalmente observe o medo que está por trás de todos esses sentimentos de reação de nosso piloto automático. Gentilmente, recuse os convites, apenas os observe sem se envolver, assim como acontece com as nuvens que passam sem te levarem com ela. Certamente, este exercício trará maior clareza nas situações conflituosas. Além disso, trará também muita paz interior, porque você exercitará se responsabilizar por seus sentimentos. Veja, gente, dieta de comparação e julgamento. Torne-se um observador passivo. Observe e não absorva, né? Observe sem se envolver, julgar ou reagir. Apenas observe. Você vai perceber uma série de chamados, como ela falou, né? Convites para a raiva, o julgamento, a indignação, o medo. Por quê? Porque é um piloto automático, de fato. Nós estamos altamente condicionados, né, a seguir o caminho dessas emoções. Deixa passar. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Tentando, exercitando, não tem manual. É fazendo. Treino de merecimento com Ho'oponopono, simples e curativo. Neste sentido, outro recurso importante é o Ho'oponopono. Trata-se de uma ferramenta havaiana muito especial de cura através do perdão. Inclusive, literalmente, Ho significa cura e Ponopono é traduzido como arrumar, endireitar. Dessa forma, a ideia geral é que situações de dor e desconforto aprisionam memórias, e são estas memórias padrões de dor e sofrimento que tendem a se repetir incessantemente até que sejam liberadas. Então, praticar o Ho'oponopono permitiria a liberação e limpeza destas memórias inconscientes. Por isso, para construir um novo caminho de acordo com o que queremos, é fundamental abrir espaço, ou seja, limpar velhos padrões de memórias que impedem a construção de novos padrões de comportamento. Neste sentido, gosto de imaginar estas frases do Ho'oponopono como uma grande vassoura.
Trata-se de uma ferramenta capaz de limpar e curar territórios que nem sabíamos estarem feridos. Para muitos parecerá algo simples demais. E porque precisa ser difícil? Vamos nos libertar de sofrer para merecer? Com certeza, muitas vezes as soluções são simples. Nós é que complicamos. Experimente e veja se funciona para você. Contudo, não se iluda banalizando o simples. Cabe destacar que o simples merece respeito e persistência para ser efetivo. Portanto, eis aí o segredo para a maioria dos êxitos: a persistência e a fé. Então, ainda que os resultados não estejam sendo vistos como gostaríamos, eles estão em constante construção. Assim como uma pequena semente precisa de terra, água, sol e confiança para germinar, da mesma forma são as nossas intenções. Por isso, para inspirar, recomendo a história do bambu chinês. Gente, eu sou suspeita aqui para falar do Ho'oponopono. Nós temos aqui, eu vou amarrar aqui exatamente nesse minuto aí, 26 e pouco, vocês vão ver subir aí um izinho. Tem uma playlist aqui que eu acabei fazendo 2 vídeos só, mas falando do Ho'oponopono, o que é, como funciona, piriri, pororó, de uma forma simples, mas justamente a ideia é essa, né? Simplicidade. Afinal de contas, a gente sabe que já complicaram demais a vida da gente. E o Ho'oponopono, para mim, é a técnica mais simples e eficaz para trabalhar com qualquer tipo de situação, especialmente com crenças. As palavras mágicas do Ho'oponopono para liberar memórias. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Desta maneira, essas 4 frases visam harmonizar a situação que nos traz desconforto. No entanto, isso não significa ter razão, vencer alguma discussão. Neste sentido, pacificar significa apaziguar tudo isso que nos gera mal-estar internamente. Veja, porque tem gente que fala assim, eu não vou pedir perdão porque eu não estou errado. Ninguém está falando de errado ou certo. Ho'oponopono é uma ferramenta para você se harmonizar. Veja, adorei essa palavra. Pacificar. É harmonizar aquilo que gerou o mal-estar. É a memória, é aquele sentimento que te faz mal, é a crença. Esquece se está certo ou errado. Acho que a gente já está naquela fase, né, meu povo? Olha, você fica com a razão, eu fico com a paz. Gratidão. Ponto. Esse negócio de briguinha para ver quem tá certo, isso aí não leva ninguém a nada, não. A gente tá cansado de ver isso. Basicamente, trata-se de revisitar nosso porão e organizá-lo, limpando memórias de dor e desconforto. Neste processo de treino de merecimento, vale a pena recitar também a oração original do Ho'oponopono. Eu tenho essa oração original do Ho'oponopono num canal, no segundo canal, Márcia Rodrigues 2, que por sinal foi o único vídeo que eu tive condições de seguir, eu vou amarrar ele aqui também, tá bom? Para tanto, a ideia é dissolver as mágoas e feridas que ainda nos machucam. Inclusive, convém deixar claro que percebo que essas palavras se tornam ainda mais curativas quando são direcionadas para nós mesmos. Afinal, dentro de nós existem esses registros de velhos traumas, mágoas e histórias mal resolvidas que precisam de harmonia. Persistência e intenção para liberar memórias. Para resumir, eu assimilei o Ho'oponopono da seguinte forma. Olha que interessante. Sinto muito pela situação que me gera mal-estar. Me perdoe por estar sentindo este desconforto. Eu te amo e posso aprender com o que está acontecendo e sou grata pela oportunidade de vivenciar esta situação e me libertar dela. Por isso, recomendo que experimente recitar estas palavras constantemente como um mantra poderoso. No início, recitar pode parecer um ato mecânico, mas ainda assim é poderoso quando mantemos nossa intenção. Desta maneira, com persistência e intenção de liberar memórias de dor, tudo vai fazendo sentido. É importante realizar este treino de merecimento com intenção e disciplina. Afinal, quando queremos treinar para fortalecer os músculos, isso não acontece do dia para a noite, não é mesmo? Treino de merecimento com mentalizações afirmativas.
Com certeza você já percebeu que na vida nossa mente pode ser nossa aliada ou nossa pior inimiga. Inclusive, gosto muito da metáfora de Lair Ribeiro sobre nossas crenças limitantes como se fossem balas. Segundo ele, mais fácil que retirar algumas crenças é inserir novas crenças. Neste sentido, fazer um treino de merecimento é fundamental para criar novas rotas neurais em nosso cérebro. Isto significa novos caminhos de direção do que desejamos. Conforme esclarece Louise Hay no livro Você Pode Curar Sua Vida, aqui tem uma citação da Louise. Aprenda a pensar em afirmações positivas. Afirmação é qualquer declaração que você faz. Pensamos em afirmações negativas com uma frequência exagerada. Elas só servem para criar mais do que você não quer. Página 115. É aquilo, gente, onde você põe foco, aquilo se multiplica. Então, afirmações positivas são uma ferramenta, trabalhar com afirmações positivas é uma ferramenta extraordinária de reprogramação mental. Qualquer tipo de afirmação para qualquer área da sua vida, para lidar com qualquer situação. Utilize esse recurso mentalmente, mas de preferência, eu gosto muito da coisa da escrita. Essa manifestação pela escrita, ela é muito eficiente. Deste modo, é fundamental oferecer pensamentos de qualidade para nutrir nossa mente com novas possibilidades. Para isso, utilizo o que a autora chamou de tratamento de merecimento, ou seja, palavras de ordem na direção do merecimento, para criar hábitos mentais novos. Estas palavras devem ser recitadas por você em voz alta por um período de no mínimo 21 dias. Contudo, se você, como eu, identifica crenças muito fortes de falta, escassez, insuficiência, medo, etc., sugiro que faça um período maior. Inclusive, recomendo que repita antes de dormir e ao acordar. Isto serve para aproveitar o momento em que nossa mente consciente ainda não está em sua capacidade plena. Portanto, faça o exercício e observe. Provavelmente sua mente vai tentar voltar ao foco do não merecimento de forma automática. Por isso, é fundamental persistir de forma constante. Aos poucos, você perceberá como sua postura de vida vai se transformando para uma perspectiva mais positiva. Eu vou ler aqui o tratamento de merecimento. Esse tratamento é super simples de achar, eu tenho ele, quem quiser. Aliás, no dia desse vídeo eu preciso lembrar, né? De postar ele no grupo. Eu conheço esse tratamento de merecimento, deve ter uns 15, sei lá, 18 anos. E quando eu acessei pela primeira vez, eu fazia todos os dias. E me ajudou a mudar muito a minha forma de pensar, mas nada comparado a hoje. Mas foi um ponto de partida fantástico. Façam, mas façam com intenção. E é aquilo que eu falo, gente, vocês podem gravar na voz de vocês e ouvir isso. Ou ler. É um tratamento de merecimento relativamente curto. Mas independente se é curto ou se é longo, gente, eu acho que o que é pra gente não tem essa. Se fosse pros outros, a gente faria. Ah, é pra ajudar fulano, cicrano. Faz pra você, criatura de Deus. Veja. São tantas as ferramentas e todas são ferramentas simples. E aí entra uma coisa de auto-boicote assim que não é fraca, não. Porque a gente eu sempre falei isso do Ho'oponopono, né? É de tão simples, as pessoas duvidam. Imagina que um negócio onde você fala 4 frases vai resolver alguma coisa. Quem diz que tem que ser difícil? Não é isso que a gente está falando aqui? Colocaram isso na nossa cabeça. Tem que ser difícil. Difícil pra você que gosta de dificuldade. Eu, hein? Cruzes. Agora, tem que fazer. Também não adianta fazer. Como ela disse aqui, né? Da coisa quando você vai trabalhar seus músculos, não é um dia só. A própria Beth Russo, né? Fala isso nos vídeos dela. Gente, Ho'oponopono é todo dia. Sabe qual é a questão, povo de Deus? Nós não trazemos crenças dessa vida apenas. Ou da ancestralidade. Ô, gente, vocês desculpam aqui, isso aqui a minha testa tá muito marcada, que a titia teve que dar uma disfarçada aqui nos brancos e ficou um negócio estranho aí. Como a gente não tem frescura aqui,
Então vocês vão me perdoando. É que eu tô vendo aqui, tá umas manchas, eu não sei se é só aqui, se sai aí no vídeo, mas tudo bem, não tem problema. A gente precisa exercitar isso de fato. Veja, são crenças de vidas e vidas. Quantas vidas nós tivemos aqui? O que a gente já viveu? O que a gente já experienciou que nos marcou como alma e nos leva a acreditar nas crenças que nós acreditamos? Então não é brincadeira. Agora, qual a dificuldade de fazer uma técnica como um Ho'oponopono, por exemplo? Uma técnica como uma afirmação, por exemplo. Pega um caderno. Posso dar uma sugestão? Tenham em mãos um caderno. Pode ser um cadernão, um caderninho, ou uma agenda, o que for, um bloquinho, alguma coisa que vocês possam escrever em um lápis ou uma caneta. Mas sempre deixa eles à mão. Sabe, na hora que você tiver mais ou menos, começa a escrever afirmações para você. Ou o próprio Ho'oponopono, as frases do Ho'oponopono, escrevendo. Eu gostei disso aqui que ela trouxe do Ho'oponopono. Sinto muito pela situação que me gera mal-estar. Me perdoe por estar sentindo este desconforto. Eu te amo e posso aprender com o que está acontecendo. E sou grata pela oportunidade de vivenciar esta situação e me libertar dela. Sabe, sinto muito por estar assim. Eu te amo, não importa. Eu não vou dar aqui sugestões, até porque eu acho que é importante a gente deixar fluir. Sinta o que o seu coração quer dizer. Ou, né, as afirmações. Eu mereço o melhor, eu mereço, sei lá. Deixa o coração falar. Tenha um bloquinho à mão para vocês colocarem esse tipo de coisa no papel. Esse exercício é altamente eficiente e te ajuda, inclusive, né? É como um desabafo, vamos dizer assim. O próprio exercício do espelho, né? Fazer aí uma junção de exercícios, inserindo o próprio exercício do espelho no Ho'oponopono, nas afirmações, naquilo que vocês querem trabalhar como merecimento. Mas vamos lá, eu vou ler aqui agora o tratamento de merecimento da Louise Hay. Ele diz o seguinte: fechem os olhos, respirem fundo e vamos ao tratamento de merecimento. Sou merecedor, mereço tudo o que é bom. Não uma parte, não um pouquinho, mas tudo o que é bom. Agora me afasto de todos os pensamentos negativos, restritivos. Liberto e deixo ir todas as minhas limitações. Em minha mente, sou livre. Agora me transporto para um novo espaço de consciência onde estou disposto a me ver de maneira diferente. Estou decidido a criar novos pensamentos sobre mim mesmo e minha vida. Meu modo de pensar torna-se uma nova experiência. Eu agora sei e afirmo que sou uno com o poder de prosperidade do universo. Assim prospero de inúmeras maneiras. Está diante de mim a totalidade das possibilidades. Eu mereço vida, uma boa vida. Eu mereço amor, uma abundância de amor. Eu mereço boa saúde, mereço viver com conforto e prosperar. Eu mereço alegria e felicidade. Mereço a liberdade de ser tudo o que eu posso ser. Eu mereço mais do que isso. Mereço tudo o que é bom. O universo está mais do que disposto a manifestar minhas novas crenças. Aceito essa vida abundante com alegria, prazer e gratidão, pois sou merecedor. Eu a aceito. Sei que é verdadeira. Sou grato a Deus por todas as bênçãos que recebo. Vejam, como eu disse, é um decreto, né? É um decreto curto, mas que a gente pode fazer diariamente. Louise Hay é um nome também assim fantástico. Se vocês procurarem conteúdos aí no YouTube, na internet em geral, vocês encontram muito material com afirmações que ela deixou nos livros, né? Ela tem um livro fantástico, Você Pode Curar Sua Vida, entre outros, que vocês podem utilizar como referência. Joga, pesquisa, tá na internet, ao invés de ficar procurando notícia ruim, mentirosa, pesquisa, esse site aqui mesmo, dá uma passeadinha até nesses outros artigos que a Gisele Mendonça, né, citou aqui. Investe seu tempo em você. Quer fazer um bom investimento? Investe em você. É o melhor investimento que você pode fazer na vida. Tá bom, minha gente? Eu vou deixar aqui, então, eu falei que eu não ia fazer comentários, mas ficou até melhor dessa forma, né, de ir pontuando. Gente, não tem como não trabalhar isso aqui. Se você não quer prosperar,
Se você não quer se melhorar e, obviamente, isso melhorar a sua vida, se você não trabalhar o merecimento, desculpa, não vai resolver sua questão. Trabalhar o merecimento do que é bom, eu gosto de ressaltar, né? Porque merecimento, eu acredito que a gente trabalha inconscientemente levando para o viés negativo. Então, a coisa do julgamento, a coisa da comparação principalmente. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. E saber que se foi difícil, tem uma questão aí também da ancestralidade. Nossa, as pessoas que vieram antes de nós tiveram vidas muito complexas. Viveram no sacrifício. Não é porque eles viveram que a gente tem que continuar esse padrão. Eu acredito que honrar os nossos ancestrais é também nos libertar dessas crenças e de alguma forma, não é nem mostrar para eles, mas deixar claro que realmente não precisa do sacrifício. Que há de se vencer por um caminho mais sereno, mais leve, mais fluido, mais feliz. Porque é isso que Deus quer para a sua criação. Né? Essa ideia de sacrifício é coisa de treva. Acho que está mais do que claro isso. Então que a gente até em honra aos nossos ancestrais e até em honra a fonte que tudo é, que a gente aprenda a se fazer merecedor dessa abundância que Deus, com que Deus cria. De tudo de lindo, e de maravilhoso, e de belo, e de pleno, e de exuberante, de magnífico que Deus criou. Nós somos merecedores. O simples fato de estarmos aqui já nos torna merecedores. Minha Nossa Senhora do Merecimento, Pai. Como não trabalhar essas questões, criançada? Tá na hora, não tá não? Ou já passou da hora? Acho que não passou não. Se você está aqui me ouvindo falar e tem interesse em acessar conteúdos como esse, acho que chegou a hora, tá bom? Eu deixo esse conteúdo aí pra vocês e volto amanhã com mais um vídeo, tá bom, gente? Espero de coração que esse material seja tremendamente útil. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.